Chega mais, nação! Vamos aqui analisar agora, olha só. Facincani se rendeu ao Flamengo de vez. Comentaristas aí falaram sobre o Mengão, dizendo que o Flamengo vai dominar a América do Sul. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, porque depois do Flamengo conquistar o tetracampeonato da Libertadores, tá todo mundo se rendendo ao Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. E se você não é inscrito aqui no canal Lances e Netos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Vamos lá então pro vídeo de hoje. O Flamengo é sim o Real Madrid das Américas. Vou fazer o quê? Não, o Palmeiras é um freguesaço do Flamengo. O Palmeiras perdeu como podia ter ganho. Ah, jura? Se chutar uma bola no gol, tu vai fazer gol de que jeito? Para, gente. Peraí, não chutou nenhuma vez? Não teve uma finalização. Não, nenhuma. Meu Deus. Agora uma coisa que eu conheço o Felipe Facincani. Esse é o seu treinador que você gosta aí. Eu gosto dele mesmo. Ele é bom. O Felipe Facincani, ao contrário de vocês Imaginando todos, se o Lula, aquele bom, eu conheço o Felipe Facincani desde que ele tinha uns 18 anos, entendeu? Sim. E o Felipe Facincani, olha, eu estava olhando o rosto dele antes de começar o programa. Você está sentido demais, você está muito triste. Você é um palmeirense, o torcedor ideal é assim. É torcedor que sente, claro, comemora a vitória e sente a derrota. É evidente, entendeu? Tem que ser assim. Então nós estamos aqui com o Abel Ferreira, da Silva Neto. Tinha um árbitro chamado Abel, não tinha? Um bandeirinha? Tinha. Seu Abel Barroso. Abel Barroso sobrinho, deve estar com... É o Raposinho, ele faz assim, ó. Ele deve estar com uns 308 anos. Tem o Ramon. Ele foi bandeirinha, sério, tá vivo. Ele foi bandeirinha há 215 anos. Beijo, seu Abel. Ô, querido. Gente boa demais. Abel Barroso. A ditadura fica na boca dançando e fica assim, ó. É sério, não tem brincadeira, não. Só uma manchete na tua apresentação. Nota do árbitro, de 0 a 10. No primeiro tempo ele foi muito mal no jogo. Foi muito mal, foi muito mal. Eu vou dar a nota média 5, mas ele foi muito no primeiro tempo. Segundo tempo ele melhorou bastante. Alex Miller-Kramberger. Eu soube que o senhor tentou botar termo na sua vida ao final do apito final do árbitro? Jamais faria isso por nada aí, por futebol menos ainda. Pois não. Você fica triste quando o seu time perde, mas... Lógico. Como você mesmo disse, eu sei que a frase não é sua, mas eu aprendi a frase com você, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Essa é minha. Então não seria isso que faria com que eu cometesse algo do tipo, mas que dá pra gente falar bastante coisa do que aconteceu, dá. E o Felipe Facincani, eu conheço desde menininho, hoje ele é um excelente comentarista. Estou falando sério, entendeu? Mas ele tá triste mesmo, ele tá com um olhar assim de velório. Torcedor tem que ser assim. Por isso que eu admiro o corintiano. O corintiano sofre assim mesmo, não fica. Tia Leila, que vamos chamar de Carminha no Palmeiras, tem todo sentido, porque o que aconteceu, vem acontecer dentro de campo, a culpa é dela. A política de contratar pensando em revender e tudo mais é dela. A política de buscar jogador em time que eu nem sabia que existia e jogador que eu nem sabia que existia também é Jeff Té, é Mikael, é Michael Jackson, é o diabo que o carrega, é a política dela. Então assim... Só que quem avaliza é o Abel. Sem dúvida, mas quem manda, ela não fala... O que ela falou esses dias? Quem manda sou eu. Quem mete o pau nela e mete o pau no Abel é palmeirense ingrato. Não. Chegou na final, gente. Por que perder uma final é feio? O Flamengo é vergonhoso. É normal, um tem que perder. O Flamengo está chegando a 2 bilhões de receita em 2025. 2 bi. Sendo que uma parte disso é só de premiação. Tá? Por quê? Porque ele montou um elenco. Eu acho que não tem um time no mundo, talvez o Facinho aí que tem mais memória que eu, aliás, tem mais mesmo, vai lembrar de algum time no mundo que tenha tanto jogador de seleção ou selecionável no seu banco de reservas. Os times europeus, né? Eu não sei se tem tantos. Olha o Flamengo, a quantidade de jogador que foi de seleção brasileira ou de outras seleções ou que são selecionáveis. Olha o Palmeiras, o seu elenco. Não tem um meia. O Flamengo tem 3 no seu elenco. O Palmeiras não tem 1. O meia que foi escalado é o Rafael Veiga, que há 4 meses atrás, e vocês sabem disso, pediu para ir embora. Porque estava de biquinho. Aí ele vai pro jogo mais importante do ano. Ô Lelê, antes de falar do Palmeiras, eu queria ouvir a opinião de todos os palmeirenses, mas antes, vamos falar do campeão, né, Lelê? Queria falar primeiro do campeão, primeiro do Flamengo, depois a gente ouve os palmeirenses aqui. Lelê,
Escalação do Flamengo. O Samuel Lino entrou jogando, talvez uma surpresa, né? A gente falava em Cebolinha, Luiz Araújo, mas entrou o Samuel Lino e o Flamengo fez o jogo que precisava fazer. O Palmeiras não chutou a gol, né? A gente já falou isso, mas o Flamengo também, a cabeçada do Danilo foi a primeira finalização no gol. Sim. E a segunda foi numa falta no fim do jogo do Cebolinha, né? Que o Carlos Miguel defendeu meio estranho, a bola bateu na trave, então foram essas duas finalizações. Foi um jogo sem finalização, sem os goleiros trabalharem muito. Mas o Flamengo fez o que precisava fazer, né? E o Danilo, hein? Subiu no 5º andar ali. O Danilo foi aliás, é mais um Salvou atrás. é mais um herói improvável Exatamente. de título Não era de nem pra jogar, Libertadores, né? Como já tivemos no Palmeiras aí Breno Lopes, Davidson. ele já fez gol de título E o também. o Danilo já, inclusive, foi campeão também, né? Aí de Libertadores Com já gol, com o Santos na e tal, final. com gol. Só que, pra essa final, ele era um dos heróis improváveis porque a gente esperava muito o retorno do Léo Ortiz, né? E ficou muito esse foco aí de Léo Ortiz vai jogar, Léo Ortiz não vai jogar, porque hoje é uma peça fundamental nesse elenco do Flamengo. E eu acho que era o que o flamenguista esperava, né? Poder contar com o Léo Ortiz numa final. E por coincidências, né, do acaso, do destino, aí o Léo Ortiz não estava 100% para iniciar a partida nessa final e foi o Danilo, seu substituto, que vai lá e faz o gol do título, né? Então, assim, foi um jogo morno, né? Acho que talvez a gente esperasse um jogo um pouco mais competitivo, com mais finalizações, com mais chances claras de gols, porque a gente conhece tantos elencos de Palmeiras e de Flamengo, que a gente sabe que são elencos ofensivos, que tem jogadores ali com qualidade técnica, né, para deixar o jogo mais perigoso. Só que uma final, um jogo único, eu acho que ela transforma muito o jogo, né, nesse duelo de quem quer errar menos, né, porque você tem medo muitas vezes de se expor também, e foi o que aconteceu aí, né, nessa final de Lima no Peru. Então acho que foi um jogo Eu queria mais aproveitar truncado. teu comentário muito bom, pedir para o Rogério Micheletti, nosso diretor, colocar de novo a foto do gol, o gol de cabeça, porque ele sobe sozinho. Sozinho. Ele E sobe onde ele sozinho. subiu, né, gente? Olha aí. Cadê a becaiada aqui? O Fux não acompanhou. Aqui, ó, o nosso... O Gustavo Gustavo Gomes e o Gomes Fux. e o Fux. Agora, o Gustavo Gomes, que é um excelente jogador, ele tá com o braço virado pro lado errado. Não, mas o lance era do Fux. Eu ia chegar, inclusive... Fux abaixo. Eu ia chegar, inclusive, O nesse cara lance, subiu Milton. sozinho, pô. Porque foi assim, foi um jogo truncado, realmente foi um jogo morno, né? E a primeira finalização do Flamengo ao gol foi, de fato, esse gol do Danilo. Só que esta jogada, ela já estava sendo trabalhada pelo Flamengo desde o início do jogo. Que foi em cobrança, né? Inclusive gol de bola parada aí, que a gente comentou sexta-feira bastante sobre influência de bola parada também no futebol, com a presença do boy da Moca aqui, né? Com a gente, o Edu Marangon. E todos os escanteios do Flamengo, o Palmeiras, treinado pelo Abel, ele faz uma marcação mista, né, em cobrança de escanteio, que ele deixa ali a maioria dos homens na área e faz uma marcação individual em quem está na entrada da área. Como o Palmeiras tem uma zaga que é competente, né, com o Gustavo Gomes aí, enfim, eles ficavam muito próximos, né, em cada cobrança de escanteio ali para evitar espaços e cabeceios. O Flamengo foi trabalhando isso. Você vê, o posicionamento do Léo Pereira foi fundamental para que saísse esse gol do Danilo. E ele já estava trabalhando esse movimento nos 2, 3 escanteios que teve antes desse aí. Aí ele vem, ele se movimenta lá na entrada, o Gustavo vê que não acompanharam ele e perde totalmente a atenção da jogada, né? Tanto o Gustavo Gomes ali, ó, se desconcentrou e o Danilo consegue subir e buscar esse espaço entre a zaga do O que, Palmeiras que os pra dois cabecear. backs estavam pensando na vida ali? A marcação mais fácil que tem é de escanteio, porque é a famosa marcação do cada um pega um. Cada um pega o seu, né? É a mais fácil que tem. É a mais beabá do futebol. Não tem segredo. Você... Escolhe o cara e vai nele. É isso. Deixa que eu vou ali. Se você não tem altura para subir, você atrapalha no jogo de corpo. É básico no futebol, é beabá. Fizeram nem uma coisa nem outra. E treinadores como o Abel ainda insistem no tal do posicionamento por zona. Ele fez mista, Eu né? vou marcar Fez zona posicionamento por zona. E é tão básico assim de falta de inteligência, né? Para não falar que é um lance acéfalo daquele que toma um gol desse, porque você tem referências a serem marcadas numa área, né? As referências básicas, os atacantes e os zagueiros. Acabou. O resto é o resto. Tá? Vai se infiltrar por ali, um que vai atacar um primeiro pau, o outro agora.
quem são os 4 pilares de uma bola aérea? Os atacantes, ou no caso, você tem o Bruno Henrique que era mais alto, você vai pegar mais um, e os 2 zagueiros de bola parada. Acabou. São os únicos lances em que os zagueiros sobem a área especificamente para buscar uma finalização, porque quem está na retaguarda ou é um volante ou um lateral. Volta então, a foto. Então não existe desculpa para falar que eu não marquei um zagueiro. O time que dentro da área não procura os 2... Os backs não estão nem pensando na bola. Exato. É uma coisa assim, Milton, o que eu estou falando em qualquer lance do futebol mundial, qualquer lance, tem 3 jogadores que são obrigatórios de alguém grudar neles. Qualquer um. Não importa se você é o mais alto, mas para você tentar grudar. O centroavante e os 2 zagueiros. O único momento no jogo em que os 2 zagueiros vão à área com o único objetivo, que é do cabeceio, é numa bola parada de escanteio. Então, se você deixa um zagueiro livre numa bola na área de escanteio, isso mostra que você é de uma inteligência menor que a de uma ameba. E não vamos esquecer que esse escanteio também foi cedido de uma forma Deixa eu sair a bola. Pelo mentecato do Kelvin. Que é outro também. Bem, explique de novo, porque eu realmente não via como é que... Porque o Kelvin cede o escanteio pro Flamengo, né? Na verdade, ele não foi na bola, ele há um desvio, e a bola tá saindo pra linha de fundo, ele deixou. Ô, Milton, o Geraldo Magela viu que o último toque foi do zagueiro do Palmeiras, mas o Kelvin deixou a bola sair pra escanteio, em vez de pegar e sair jogando. Ele poderia ter pego a bola, dominado... Chutado pra lateral. Chutar pra frente, sair jogando, faz qualquer porcaria. Menos deixar o escanteio pro Flamengo, porque a bola tinha batido no Fux, o zagueiro do Palmeiras. Eu acho que ele achou que veio do ele achou, Flamengo, ele acha errado. Não, mas entre achar qualquer coisa e você deixar um escanteio, em nenhuma hipótese você tem que deixar um escanteio rolar. Agora, vamos combinar, o Fux é um cara muito voluntarioso, aliás, eu acho que ele se dedica muito mais hoje que o Murilo nas jogadas. O Murilo é um para-raio de tragédias. Mas o Fux também é um... De tragédias. Todo jogo que ele perde. É um zagueiro ok. Impressionante. Essa é novo, para-raio. Eu acho que o Fux também é um zagueiro ok, sabe? Não é mais... Tem se dedicado mais com o Murilo. Mas na realidade de hoje ele é o melhor zagueiro. Sim, mas... Comparado com o Murilo. Mas também não é um zagueiro para ser titular do Palmeiras, gente. A questão é que o Flamengo, quando você vê a escalação do Flamengo, aí você vê a escalação do Palmeiras, você começa a olhar os 2 times em campo, você fala assim, como é que o Palmeiras vai armar? O Andrés Pereira... Perdidinho também. E o Veiga no meio de campo. O Veiga todo mundo sabia que não tinha condição para ser titular. Aí você faz uma pergunta então. Você pega o meio de campo do Flamengo, tá? Vamos lá. Você olha a escalação do Flamengo, você vê o meio de campo, você fala, puta, aqui vai dar trabalho. Todo mundo arma. Tá? Isso. Aí você vai olhar o meio de campo do Palmeiras. Ninguém arma. Primeiro que só tinham 2. Não, cara. Aí não tem milagre. O Palmeiras sente a falta até agora do Evangelista ter saído. Claro. Tá? Isso aí tá muito claro. Agora, tem que ter alguém. O Palmeiras não tem um cara para falar assim, manda em mim. Que o Flamengo tem não só na Arrascaeta, mas no Arrascaeta, aquele cara que tem que passar por ele. Qual é o cara do Palmeiras hoje? Que você me fala assim, toda jogada de ataque tem que passar por ele. Não tem! Tem, pelo Gomes, que tem que chutar. Pega o Gomes e chutão. Dá chutão. Ou então pega o Fux e chuta pro Gomes que tá na área. São as 2 jogadas. Então, gente, assim, mas essa foto aí, ela é catastrófica para a imagem desses zagueiros, da história do Palmeiras. Para a comissão técnica do Palmeiras. E isso que o Facincani falou, essa foto mostra a realidade dos elencos. Gente, um lá no alto e o outro lá embaixo. Como diria Mauro Pinheiro da Rádio Bandeirantes, escuta, não tinha ninguém para chargear. Nada, não tinha ninguém. Nada. Olha lá, gente. Porque esse time vive disso. Ele não é um time que vive da competição mais. Ele vive da participação. Ele vive do chegamos até aqui, tá bom. Viramos freguesaço. E aí tem que avisar esses Enzos, né? Essa nova geração que é completamente desconectada da realidade, que não entende um catso de futebol, vamos falar o português mesmo, eles não entendem nada de futebol. Eles entendem de meme de rede social, entendem de pra boteco ficar bebendo e eles acham que são legais. E eles acham que eles são palmeirenses por isso, que eles vão fazer festinha em boteco, né? Eles não entendem nada de jogo, de futebol. E de Kings League, eles entendem bastante. Nada, não entendem nada, né? Esses influencers, entendem do quê? De fazer festinha, tô aqui na festinha, tô aqui na festinha, tô aqui na festinha. Só entendem de ir pra festinha e quando a bola rola, eles não sabem o que significa uma grande área. Aí você tem que avisar essa gente que o Palmeiras ficou 17 anos numa fila, tá? E um time que ficou 17 anos numa fila, em algum momento ele começou a não somar títulos, tá? E em 17 anos que um time
fica numa fila, ele também faz anos como esse, maravilhosos. Maravilhosos. Chegou numa decisão, chegou numa semifinal de brasileiro, chegou numa final de brasileiro, chegou numa semifinal de paulista. Chegou em várias questões importantes, mas não ganhou. E no final das contas ele ficou na fila. Então tem que avisar que ano em que você não é campeão, ainda mais para o planejamento e para o que o Palmeiras se obriga com o dinheiro que tem, é fracasso. Eu acho que é. É fracasso. E o pior de tudo, ainda mais num ano em que você perde 4 competições, sendo humilhado pelos seus 2 maiores rivais nesse momento. É que o São Paulo, infelizmente, não disputou nada com o Palmeiras, porque se perdesse pro São Paulo, entra na conta também. O Palmeiras conseguiu ser chutado, porque ele não jogou nada, chutado dentro de casa pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Ele conseguiu ir para Itaquera, perder pênalti de fraldas para perder um título pro Corinthians. Ele conseguiu de novo em casa ser chutado pelo Corinthians numa Copa do Brasil. Chutaram os fundilhos do Palmeiras. Corinthians 2 vezes em casa. Não é que foi no Itaquera, foi no Allianz Parque. O Palmeiras pega um campeonato em que ele teve pelo menos 3 set points para ter match point no final. 3. Diante do Flamengo, do Cruzeiro. Ele entregou os 3 na mão do Flamengo, num campeonato que era dele. Ele tinha pontuação, ele era líder. Ele entregou, ele somou 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. E ele não venceu no campeonato um time que ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, que foi o Vitória. Ele somou 2 pontos contra o Vitória, que estava na 17ª posição. Ele entregou um campeonato de bandeja. E aí ele dá um all-in, pensando, bom, então, já que ele fez todo esse monte de caca, ele se resguardou, guardou energia, tudo Deu mais. presente um brasileiro. Agora, então, eu vou entrar na final da Libertadores e falar assim, eu guardei a minha energia para jogar a vida na final da Libertadores. Ele entra na final da Libertadores, ele não passa do meio-campo. Ele não passa do meio-campo, ele não chutou ao gol. O Rossi não fez isso aqui com a bola. Não, o Rossi E que goleiro, hein? O Rossi saiu do estádio, foi pro hotel e dormiu com o uniforme, porque ele suou. Sim. Já no meio de semana, Então, Pra não ser injusto, Facinca, teve um lance no segundo tempo que já tava 1-0 pro Flamengo. do Vitor Roque. Não, que o Andrés Pereira bateu um escanteio, foi fechado, seria gol olímpico. É que não contou como finalização, que o Rossi ele tira. Ah, sim. Mas ela entraria. Pô, não, eu bati o escanteio. Eu bati o escanteio pra área correta. Puta, Por alemão. falar escanteio, até o Palmeiras tomar um gol, Você tava deu uma 7-0. Então, aí que tá. Então você vai somando que o desempenho do time numa final de Libertadores, não é que era uma final do torneio do bairro aqui, do Interclasses, não. Até se bobear, a final de Interclasses, ela tem bobear, não. Eu te dou muito certeza que final de campeonato Interclasses de faculdade, você vai pro racha mesmo. Todo mundo joga com vontade, né? O Palmeiras entrou numa final de Libertadores com um desempenho tão catatônico, tão deplorável, tão assustador, tão vergonhoso, como um time que jogou em anos em que foi rebaixado. Se você pega um time de 2012 do Palmeiras e pega a atuação do sábado contra o Flamengo na final da Libertadores, esses times, eles não têm nenhuma diferença em termos de atitude, de postura, de alma, de organização, nenhuma. Aliás, vale lembrar que o time de 2012, num ano terrível, absurdo, vergonhoso, que é um ano de rebaixamento, aquele time pelo menos foi rebaixado de cabeça erguida. Que aquele time foi rebaixado erguendo uma taça de campeão da Copa do Brasil. Roque, Qual é a taça? De campeão da Copa do Brasil. do Brasil. O Palmeiras cai Foi com o Filipão. com o Filipão. O Palmeiras cai. Vergonha. Nada supera a vergonha. Que é o que eu falei pra Lele outro dia, ela concordou comigo. Que é o maior antagonismo no futebol. O Corinthians é campeão do mundo, o maior rival do Palmeiras, ele rebaixado. Só que ainda pra diminuir esse gap da vergonha, da nojeira sentimental do futebol, você ainda fala assim, puta, não dá pra mensurar minha raiva, mas eu caio com um troféuzinho na mão. Copa do Brasil e vai pra Libertadores no ano seguinte. Esse ano, o Palmeiras ele toma
as tundas que tomou do Corinthians, seu maior rival, que ainda pode ser campeão de novo na temporada, que já ganhou um título em cima dele, ainda pode ganhar uma Copa do Brasil. Depois de ter eliminado ele. Depois de ter eliminado ele. Tunda, que vale também como coça. Coça, E né? Sova. Ele toma as duas do Flamengo, os maiores rivais, assim, aqueles que são rivais. O Flamengo meio que esse ano, ele tirou o São Paulo do lugar e falou assim, ó, deixa eu ser um pouco de rival do Palmeiras, né? Porque o São Paulo, infelizmente, não tá se ajudando, mas era para ser o São Paulo e o Flamengo, então estão no mesmo patamar. E o Palmeiras passa o ano em branco. Não, então, se você acha que passar ano em branco, olha, é o prêmio valeu eu competir, eu acho que você pode rever o seu conceito do que é realmente a essência moral do futebol. Tá aí o Milton Neves e o Fassicani falando sobre essa situação que aconteceu com o Palmeiras. Vai ser vice no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Quem diria? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.